Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uns trechos bem interessantes das memórias do Henry Steele Olcott. É sobre a colaboração dele com a Helena Petrovna Blavatsky, a HPB, sabe? Uhum. A ideia aqui é tentar entender como Olcott via a HPB, né? E os fenômenos que ele diz ter visto, e também como a sociedade teosófica começou. Exato. Ele descreve a HPB como uma figura muito complexa, cheia de contradições, É assim. verdade. E é curioso que a amizade deles começou, tipo, apesar de discordarem no início sobre espiritualismo. O Olcott era meio cético sobre aquela teoria do duplo dela. Sim, a ideia do corpo astral. Isso, ele preferia, na época, as explicações espíritas mais, digamos, comuns. Pois é. E é fundamental a gente lembrar que o Olcott escreve como uma testemunha ocular, né? Alguém que estava ali, muito próximo. Sim, Isso nos dá um olhar íntimo, claro que subjetivo, né? Mas íntimo dos eventos e da própria HPB. O relato dele é uma tentativa, eu acho, de entender a mulher real por trás da lenda e as raízes desse movimento todo. exatamente. E que experiências ele relata, hein? Vamos ver alguns exemplos que mostram bem como ele interpretava certas coisas, que talvez tivessem outras explicações, né? Para ele, eram provas. Uhum. Tem o caso das borboletas. Um tal Signor B supostamente faz aparecer uma borboleta ilusória. Aí a HPB, na hora, faz a mesma coisa. Imediatamente. E ainda diz que os dois usaram elementais, que seriam tipo espíritos da natureza para fazer aquilo. O que ele via nisso, afinal? Então, para ele, o ponto não era só o truque em si, sabe? Era uma demonstração de poder, de conhecimento oculto. Ah, entendi. Não era visto como, sei lá, ilusionismo barato. Eram evidências para ele de habilidades psíquicas reais e, mais importante, da orientação dos tais mestres, os adeptos, que estariam por trás do trabalho dela. Isso fortalecia a crença dele. Com certeza, reforçava a ideia da missão dela. Tem outro caso bem esquisito que é o do cabelo. A HPB deu para o Alcott umas mechas de cabelo supostamente dela, Sim, eu lembro dessa parte. mas que eram completamente diferentes do cabelo dela. O dela era castanho claro, fino. Essas mechas eram ásperas, pretas como azevite. Bem diferentes mesmo. E o Walcott guardou duas, chamando uma de egípcia e outra de hindu. Como ele explicava isso? Parece ter a ver com aquela ideia de ocupação, né? Exatamente. Essa noção de que o corpo da HPB podia ser temporariamente ocupado por outras consciências é central para a forma como ele a entendia. Hum, Ele usava isso para explicar as mudanças súbitas na caligrafia dela, no estilo de escrever, até na personalidade, especialmente quando ela escrevia o Isis Revelada. ah, o livro. Isso, o Alcott descrevia o Isis não como uma obra só dela, mas tipo colaborativa. Ela seria a matriz, a base, mas muito do conteúdo viria dos mestres, ou seria escrito através dela. Entendi. Ele até conta uma história de um capítulo inteiro que apareceu pronto de manhã, escrito durante a noite e foi direto para a gráfica sem nem revisar. Nossa. E tem também uma experiência que o próprio Walcott diz ter tido, né? Ah, sim, a projeção astral dele. Isso. Ele conta que uma noite ele saiu do corpo em projeção astral e adicionou umas palavras no manuscrito que eles estavam trabalhando. Uhum, E aí, de manhã, a HPB confirmou, mostrou para ele as palavras lá, escritas com a letra dele. exato. Mente deve ter sido decisivo para ele acreditar em tudo, não acha? Ah, sem dúvida. Uma experiência pessoal assim, ela transforma você de observador para participante, né? Com certeza. Solidifica a crença nos fenômenos, na conexão com os mestres, de um jeito que nenhum relato de fora conseguiria fazer. Vira uma realidade vivida por ele. Mas olha, o Walcott também não a idealizava completamente. Ele fala abertamente das contradições dela. Não, ele não esconde. Capaz de uma generosidade enorme e, de repente, uma mesquinhez. Lealdade total aos mestres, mas com os amigos comuns, ele diz que ela era inconstante, via como peões. É, ele usa essa palavra. E aquele temperamento explosivo, um espírito ardente e impetuoso, como ele descreve. Como ele conciliava admiração com essas falhas que ele mesmo apontava? Pois ele tenta equilibrar, né? Admira os poderes, a dedicação à causa teosófica, mas reconhece as falhas humanas dela. A narrativa dele a coloca como um instrumento, poderoso sim, mas imperfeito, para uma causa maior.
guiada pelos adeptos, mas ainda sujeita às leis do karma, algo que ele diz ter aprendido logo no início. Faz sentido. E é interessante que ele menciona ter ouvido dos próprios mestres que o temperamento dela não podia ser contido porque seria perigoso para a vida dela. Quase uma justificativa metafísica, né? Uma desculpa conveniente, talvez. Bem, pode ser visto assim, mas apesar de tudo, ele se refere a eles como os gêmeos teosóficos, unidos por esse propósito maior que manteve a sociedade de pé naqueles tempos difíceis. Então, resumindo, o que fica dessa narrativa do Alcott? Uma HPB cheia de facetas, né? Sim, nem santa, nem só uma charlatã, mas uma força da natureza, com todos os seus paradoxos, que catalisou um movimento esotérico bem influente. Tudo isso visto pelos olhos do parceiro mais próximo dela. Exatamente. O relato dele, apesar de ser claramente uma defesa da causa teosófica, não esconde as partes difíceis. Mostra essa tensão constante entre o extraordinário e o mundano, sabe? A missão espiritual e as complicações da personalidade. Uhum. Fica no ar a questão sobre a natureza da influência. Como a crença se forma. E como a gente avalia essas figuras históricas que não cabem em caixinhas fáceis. É verdade. E para a gente pensar, como é que a convicção tão profunda de uma testemunha como Olgot, que detalha tanto o incrível quanto o falho, acaba moldando a nossa própria avaliação desses eventos e dessa figura tão polarizadora? Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.